Graça e paz, irmãos. Amém. Que noite maravilhosa. Amém. Eu gosto sempre, é tão bom quando nos reunimos, o ambiente fica cheio de alegria, em consequência da presença do nosso Pai e da consciência que nós temos de que tudo o que fazemos aqui, nós fazemos diante do trono daquele que está sendo adorado por toda a eternidade. Quando nós começamos um culto, meus irmãos, nós não começamos, nós invadimos um culto que já existe desde toda a eternidade. Desde o início, Deus criou anjos e arcanjos, e querubins e serafins, e todos os seres celestiais para adorá-lo. E eles estão diante do trono de Deus, e a Bíblia diz que os 4 seres viventes estão cheios de olhos por dentro e por fora, e não cansam de clamar, nem de dia, nem de noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Você pode imaginar que culto é esse? Onde os seres viventes não se cansam de proclamar, nem de dia nem de noite. Quando nós começamos o culto aqui, nós invadimos esse culto, porque nós vamos adorar o mesmo Deus que já está sendo adorado. E quando nós terminamos, o culto continua. Portanto, é tão bom fazermos todas as coisas aqui e sabermos que nós estamos unidos num só culto universal, com todos os seres. Mas eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos. Atos, capítulo 3. Vamos ler o que está escrito desde o primeiro versículo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e a terra, Tu és o alto e o sublime, Tu habitas a eternidade, o Teu nome é santo. Tu és entronizado nas maiores alturas entre querubins, mas apesar de tão excelso, Tu estás aqui agora. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que pelo Teu Espírito que nos congregou neste lugar, e pela inspiração do Teu Espírito Santo, os nossos corações estejam prontos para receber
aquela porção que tu tens para nós hoje. Nos rendemos na tua presença. Te pedimos, ó Pai, que não olhes para os nossos pecados, mas os perdoes. Em nome de Jesus Cristo, estendes a tua mão sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, onde quer que eles estejam. E que neste momento os nossos corações possam estar firmes na tua presença. Isso nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos os dias, às 3 horas da tarde, que é conhecido como a hora nona, porque no calendário dos judeus, a primeira hora do dia é 6 horas da manhã. Então, a sexta hora é meio-dia, a nona hora, 3 horas da tarde. Havia um culto todos os dias, às 3 horas da tarde, no templo, e esse culto era só oração pelos pecados ocultos. Então, as pessoas subiam ao templo para a oração da hora nona. Pecados ocultos. Eu vou parar aqui para falar um pouquinho disso. Nós nos acostumamos com muitas coisas. Até aquilo que não é muito agradável, com o tempo nos adaptamos. E muitas vezes nós nos adaptamos com o pecado, achando, não, mas isso aqui não tem muito problema não. O problema é matar, o problema é adulterar, o problema é isso aqui, Deus não se importa. Qual é o problema? Pecado é ofensa. Pecado é ofensa a Deus. Não existe pecadinho ou pecadão. Um tapa no rosto ou um tiro são ofensas do mesmo jeito. E quantas vezes a nossa vida não progride espiritualmente porque nós estamos em pecado? Quando nós falamos sobre isso, a penúltima palavra de Jesus Cristo antes de subir aos céus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Uma coisa interessante, 400 anos Israel não tinha profeta, desde Malaquias até chegar João Batista, foram 400 anos de silêncio profético. Até que chega João Batista, no deserto da Judeia, pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Quando João Batista vai preso por Herodes, surge Jesus na Galileia. Qual era o discurso de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Sermão de Pedro no dia de Pentecostes, a primeira vez que um pecador prega no poder do Espírito Santo. Quando o povo diz a Pedro: e agora, que faremos? Ele: arrependei-vos. E Jesus manda que se pregue arrependimento para o cancelamento dos pecados. Se eu sei ler, eu chego à conclusão que sem arrependimento não há cancelamento de pecados. Bem, mas você pode dizer: irmã, mas no dia em que eu me rendi a Jesus Cristo, eu me arrependi. Tudo certo,
Glória a Deus. Você se arrependeu dos pecados passados? Você foi perdoado, você foi lavado, você foi purificado, seu nome está escrito no livro da vida, você é filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo, tudo certo, glória a Deus. Mas João, quando escreve para a igreja, para nós, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que significa que nós, os filhos de Deus, não vivemos na prática do pecado. O pecado não é a nossa prática, mas pode acontecer como um acidente. E aí, quando acontece, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Lá no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus Cristo nos ensina o que devemos fazer nessas horas. Ele estava sentado com seus discípulos à mesa e, de um momento para o outro, ele teve um insight. E a Bíblia diz: sabendo Jesus que todas as coisas o Pai botou em suas mãos, ele pensou: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Senhor dos céus e da terra, eu sou o Deus de todo o universo. E sabendo que ele viera de Deus, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para Deus, ele conhecia o seu destino. Ciente disso tudo, ele se levantou da mesa, ele tirou a capa que usava em cima, pegou uma toalha, botou no ombro, uma bacia, botou água e passou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou aos pés de Pedro, Pedro olhou para Jesus e disse: nunca pode olhar. João capítulo 13, versículo 8. Nunca me lavarás os pés. Eu acho que Pedro pensou como eu penso. Eu é o que tenho que lavar os teus, mas tu, Senhor, me lavar os pés? Jesus olhou para Pedro e disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Você diz o que? Está lá escrito essa palavra. João capítulo 13, versículo 8. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro disse então: não somente os pés, lava também as mãos, a cabeça. Jesus disse: não, Pedro, quem já se banhou, olha essa palavra que sai da boca do Senhor dos céus e da terra, quem já se banhou, não precisa lavar, senão os pés, quanto ao mais, está tudo limpo. Entendeu? Você já tomou banho para vir para a igreja, inadvertidamente você corre lá fora, vai fazer alguma coisa, nota que sujou os pés, vai tomar banho de novo? Não, vai lavar os pés, somente porque todo o mais está limpo. Aí é que está. Quando Jesus Cristo diz para Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo, ele está dizendo: eu te comprei pé sujo, eu te comprei com meu sangue, pecador imundo, porque eu te amo, eu dou conta de ti, mas tu tens que te render a mim, tu tens que te render a mim. Vamos ver essa questão de pés. Lembra, lá no início, quando houve o pecado,
Deus disse, se voltou para Eva e para a serpente, que na realidade era o diabo travestido de serpente. E disse, eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá o calcanhar. Mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o governo, o poder. Aqui Deus está dizendo para a mulher que todo ser humano terá o calcanhar ferido. Pense que você tem calcanhar ferido. Como é que você anda? Você não pode botar o calcanhar no chão. Então você vai andando, o seu caminho não é reto. Você tropeça e cai com facilidade. Não é? Todo ser humano tem o caminho errado. Aí vem Jesus e diz, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. A verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho que conduz ao Pai. Você vem cocheando, calejando, tropeçando, mas em mim você sai no Pai. O que significa, meus irmãos, que o pecado não é uma prática na nossa vida, mas nós precisamos estar com os olhos abertos. A oração da hora nona é para que os judeus fossem e tivessem tempo, separasse um tempo no dia para pensar nos pecados que lhes são ocultos. Que prática maravilhosa! Quantas vezes você tem parado para pensar? Aqueles pecados que você se habituou. Porque a gente se habitua, nós temos maus hábitos. Nós temos maus hábitos. Então, eles iam. Era um culto, às 3 da tarde, muito concorrido. A Bíblia diz, aqui, entra outro personagem. Entra um homem coxo de nascença. Porque a Bíblia faz bem a distinção entre a doença adquirida e a doença que é congênita. Quando a pessoa nasce com aquela doença, os judeus achavam que a pessoa pecou antes de nascer, ou os seus pais pecaram, e por isso esta pessoa nasce maldita, amaldiçoada. Então, um cego de nascença é amaldiçoado. Um coxo de nascença é amaldiçoado. Por isso, essa pessoa não pode entrar no templo, não pode casar, não pode ter uma vida de regalias, porque ele é amaldiçoado. Fazendo um parêntese aqui, os judeus, os fariseus, eles exigiam que uma pessoa que se dissesse o Messias, ele teria que efetuar 4 milagres. E um desses milagres era a cura de um cego de nascença. E nós vemos que Jesus foi efetuando todos os milagres. O último deles é ressurreição de um morto no 4º dia. E Jesus efetuou, mas eles não aceitaram. Então, era levado na porta do templo, a Bíblia diz aqui, diariamente. Era levado um homem
coxo de nascença, o qual punham diariamente. Não era uma coisa que acontecia um dia sim, o outro não, 10 vezes por mês, não, eram 30 dias por mês. Todos os dias, aquele coxo de nascença era levado e posto na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que passavam. Vamos falar um pouquinho desse homem que era levado. Ele era levado porque era o único meio que ele tinha para ganhar algum dinheiro e pagar aqueles que o carregavam. Porque parece que o aleijão era impedimento total, que ele não podia nem ir de muletas. Ele tinha isso por profissão. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, se você ficar ali na porta durante um ano, você conhece o pastor, você conhece a esposa do pastor, a sogra do pastor, a tia do pastor. Você lá fora, você ouve todos os hinos cantados dentro da igreja. Você está na porta, você ouve, você canta junto, você aprende os hinos, você ouve todos os sermões. Você conhece todas as fofocas. Quando o povo sai dizendo fofoca, fazendo comentários, você ouve tudo. Você participa. O que acontecia com este homem é que ele sabia tudo, ele estava por dentro. Porque todos os dias ele era levado ali. Mas ele era levado com um objetivo: pedir esmolas. Ouvir a oração era consequência, porque ele estava ali. E ele pedia esmola. Cada um que entrava, ele, baxixe. Entrou outro, ele, baxixe. Esmola. Baxixe. Era só isso. Ele não olhava no rosto das pessoas. Porque, logicamente, nenhum judeu ia olhar com um lindo sorriso para um maldito. Judeu, naquela época, era muito mais difícil. Eles seguramente olhavam para aquele homem com asco. Asco. Eu me lembro uma vez, naquele calor de 41 graus do Rio de Janeiro, eu tinha ido fazer alguma coisa lá perto da minha casa, e quando eu passei, eu vi uma mulher que ela é cega. E ela fica vendendo, sentadinha assim no banquinho, ela fica vendendo lixa de unha, aquele palitinho de laranjeira, grampinho de cabelo, essas coisas. Estava quente. E tinha uma sombrinha assim cobrindo, mas eu fui, comprei o que eu tinha que comprar na padaria. Quando eu ia saindo eu me lembrei daquela mulher. Aí eu pensei, se eu estivesse no lugar dela, o que eu gostaria? E eu estava bem perto daquele freezer do sorvete. Aí eu pedi para o rapaz botar um sorvete duplo e pedi uma garrafa d'água. Aí peguei e levei. Cheguei lá e eu disse para ela. Eu disse, senhora, aqui ó, eu trouxe um sorvetinho para você. Para mim? Eu disse, foi. E aqui tem a água para você beber depois de sorvete. Aí ficou parada. Eu disse para ela, começa a tomar o sorvete, senão ele vai dissolver, porque está muito quente. Por que você fez isso? Eu disse, porque se eu fosse você, eu estaria com sede, com vontade de tomar um sorvete. Ela disse, só isso. E daí, todas as vezes que eu passava ali, eu levava um sorvete e uma água para ela. Eu fiquei pensando, quantas pessoas passam ali, porque na posição que ela fica, quase que a gente tem que pular por cima dela. Mas sentir a necessidade do outro. A necessidade do outro só é possível
se você tiver uma presença eterna dentro de você. Com a presença eterna do Espírito Santo em nós, nós somos feitos diferentes. Então as nossas reações não podem ser as mesmas de qualquer mortal. Nós precisamos sentir a necessidade dos outros. Aquele homem estava ali. Ele não olhava mais no rosto das pessoas. Ele botava baixinho. A única coisa que ele queria das pessoas era uma esmola. Mas agora, pela primeira vez, a porta formosa do templo de Jerusalém vai ser cruzada por 2 pecadores cheios do Espírito. João e Pedro, eles vão subindo quantas vezes? Pedro e João subiram ali. Eles não fizeram nada. Eles não perceberam nada. Nada aconteceu. Mas agora, capítulo 3 de Atos, eles vão subindo e eles enxergam o homem que sempre esteve ali, mas eles nunca viram. Eles nunca viram. De uma hora para outra, eles percebem que há algo que eles podem fazer e que eles devem fazer. E quando eles vão subindo, o homem estende a mão e eles param e olham para o homem. E o homem estendeu a mão, mas não olhava para eles. Está escrito na Bíblia, não é? Vendo ele, o aleijado, a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Eles pararam: olha para nós. Mas a atitude do homem é: de vocês só quero uma esmola. Não precisa se importar comigo, não precisa olhar para mim. Eu sou maldito. Eu sou maldito. Eu sou diferente. Eu sou maldito. Eu não quero ver o olhar de vocês, o horror que vem no olhar de vocês, a humilhação que vem para mim no olhar de vocês. Baixe ou vai embora. Pedro e João, pela primeira vez, pararam. A dor daquele homem, a solidão daquele homem, a humilhação e principalmente o engano em que vivia aquele homem, fizeram parar 2 homens, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. João e Pedro disseram para ele: olha para nós. Olha, nós queremos o teu rosto, nós queremos ver teus olhos, nós queremos ver a tua face, olha para nós. Mas a Bíblia diz: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pronto, já olhei, cadê a esmola? Porque era a única coisa de melhor que ele podia esperar de um ser humano, era uma esmola. Nunca um sorriso, nunca a expressão de um beijo, de um abraço, de admiração, jamais. Ele estava morto por dentro, porque morreu a esperança. Ele não tinha esperança de outra coisa. Quando não se tem esperança, acabou. Nós falamos muito de fé, mas não existe fé sem esperança, porque a fé é certeza daquilo que esperamos. Fé é certeza
daquilo que se espera e convicção daquilo que não vemos. Então, como vamos ter fé se não esperamos mais nada? Ele não tinha esperança. Ele tinha aprendido que ele era maldito. A única coisa que ele podia receber dos outros era uma esmola para sobreviver. E ele olhava para Pedro, olhou esperando receber a esmola. Foi quando Pedro disse: não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. Pedro foi assim, o Nazareno. Existiam tantos homens naquela época que eram chamados de Jesus. Como hoje nós temos muitos Pedros, muitos Joões, eu nunca tinha visto o plural de João. Muitos Josés, né? Muitos Lucas. Mas Jesus Cristo era conhecido como Jesus o Nazareno. É lindo quando Jesus Cristo encontra com Paulo no caminho de Damasco, que Paulo diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, Paulo. O Nazareno a quem tu maltratas. Olha, quando Pedro disse: eu, em nome de Jesus, o Nazareno. Quantas vezes Jesus tinha passado naquela porta? Lógico que não era para a oração da hora nona. Mas Jesus era conhecido, e depois o fato de tudo o que aconteceu chamou atenção para Jesus o Nazareno. Em nome de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e diz: Shalom, paz. Aí ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Entendeu? Toda. Portanto, assinou um cheque em branco para nós. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou. Ele não diz estarei, ele diz eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O meu nome é Jesus. Então esse nome, quando ele vem completamente cheio de todo o poder dos céus e da terra. Esses dois discípulos, parados ali diante de um maldito, na porta do templo chamada Formosa, eles usam o poder que veio e dizem: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomaram o homem, e levantaram, e o homem se firmou. Eu imagino o susto daquele homem. Primeiro, ninguém falava com ele, ninguém olhava para ele, mas tocar no maldito, tocaram, o levantaram, só precisou isso. Esse homem deu um salto para dentro do templo. O homem que tinha passado a vida do lado de fora, quase dentro, totalmente fora. O homem que ouvia todo o culto do lado de fora. O homem que ouvia todos os hinos do lado de fora. O homem que ouvia todas as orações do lado de fora. Que conhecia todos os rabinos, todos os religiosos que passavam por ele do lado de fora.
talvez conhecesse pelo nome, soubesse a liturgia de cor. Do lado de fora, ele entra. A Bíblia diz, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto, se pôs de pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu fico maravilhada com esse momento, foi um espetáculo. A Bíblia diz, e reconheceram, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Ele nunca tinha podido louvar a Deus, ele era maldito, mas na hora que ele entra, ele começa a louvar, porque ele agora estava dentro, e dentro ele podia louvar. Se você observar, a Bíblia diz, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Só agora ele louva, porque ele entrou no templo, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Agora, se você continuar a ler, você vê que porta do templo nunca mais, porta do templo era só para entrar. Ele se apega a João e Pedro e vai para o pórtico de Salomão para agora ouvir a palavra. Agora ele entrou. Quantas vezes nós estamos como esse paralítico? Nós estamos quase dentro, mas totalmente fora. Nós sabemos tudo o que se passa dentro da igreja, nós conhecemos até as fofocas, mas nós estamos fora do corpo. Por quê? Porque faltou o novo nascimento. Eu nasci em uma família evangélica. Eu fui organista de igreja. Eu cresci num lar, de um lado católico, que mamãe era católica, do outro evangélica. O papai fazia o culto conosco. Todos os domingos nós vínhamos da igreja, almoçávamos, sentávamos para ouvir a palavra em casa, que o papai não era brasileiro, tinha que ter o culto em inglês em casa. Tudo mais. Não bebo porque eu sou crente, não danço porque eu sou crente, não uso biquíni porque eu sou crente. Lá em casa ninguém ouvia música do mundo porque somos crentes. Nada, praticamente nada se fazia porque somos crentes. Nós temos tantas formas, mas eu digo para vocês, eu estava do lado de fora. Se você pegar o livro de hinos em inglês, eu posso dizer que eu sei cantar todos. Tem hinos que se canta na igreja batista em português, que eu fico cantando em inglês, porque eu não sei em português. Não era nascida de novo. Eu era crente. Lá no Éden, meus irmãos, Adão não roubou, não fumou maconha, não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas, mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Deus diz a Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. O pecado da rebeldia, o pecado do orgulho, e isso estava na minha vida. Quando eu estava com 32 anos, morando no Iraque,
pela ministração e presença de uma pastorinha beduína, houve o meu novo nascimento. Eu tive encontro com Deus. Pela palavra que já estava na minha memória, ela foi no meu coração. Quantas vezes nós estamos na igreja, mas nós não temos uma mudança de vida, porque nós não nascemos filhos de Deus. Nós precisamos nascer. A igreja não tem pregado arrependimento, novo nascimento e santificação. O que acontece? Nós nos habituamos com as formas de ser crentes, mas nós não produzimos vida santa. Para você nascer, para você ser gerado, foi necessário o seu pai com a sua mãe. Então você foi gerado, mas para ser filho de Deus, você precisa da palavra de Deus e do Espírito Santo. Nós olhamos lá para o princípio. A Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Você pensa o que acontecia lá embaixo? Caos. A terra sem forma, era amorfa, vazia, trevas. Mas o Espírito de Deus cobria. Quando você olha esse verbo no Bereshit hebraico, você vê que é alguém que cobre, atento, tomando conta para que nada aconteça ali. O Espírito de Deus parava. Até o dia que Deus veio e disse uma palavra, o verbo: haja luz. Pá! O caos foi embora, o cosmos começou. Pronto. Vem a palavra de Deus, coberta pelo Espírito Santo, tem a grande explosão. E agora Deus vai dando a palavra, e coberta pelo Espírito, Ele vai criando tudo. Palavra e Espírito. O Espírito sozinho nada fez. Agora, se você vem para o Novo Testamento, tem uma virgem, o ventre sem forma, virgem, vazio, virgem. O anjo vem e diz: terás um filho. A palavra caiu no ventre. Ela diz: como? Eu não tenho relações com nenhum homem. Ele diz: fácil. Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela diz: pois então, mas é que a serva do Senhor. O Espírito Santo cobriu a palavra que tinha caído no ventre dela, formou o ser Jesus. Palavra e Espírito. Os discípulos de Jesus Cristo, eles estudaram a palavra com Jesus. Você já imaginou o que é estudar a palavra, aprender a palavra com o próprio Deus, com a palavra? Jesus ministrou para aqueles discípulos 3 anos e meio. Eles conheciam a palavra, eles aprenderam a palavra. Meu Senhor da glória, eu fico toda arrepiada, de vontade de estar lá para aprender dia e noite, ouvindo, bebendo daquele homem. Aprenderam. Você veja que Pedro, no dia de Pentecostes, quando aconteceu todo aquele mover com a descida do Espírito Santo, ele disse: olha, abriu a boca e disse para todos: estes homens não estão embriagados, como fim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel.
Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele foi citando o profeta Joel de cor. De cor. Ele não disse assim: João, arranja aí para mim onde está o livro do profeta Joel. Sabia de cor, do tanto que ele estudou com Jesus. Sabiam toda a palavra. Quando você lê ali, em Lucas 24, que ele levou os seus discípulos para Betânia, e dando a última bênção, eles perceberam que Jesus estava sendo descolando do chão, subindo aos céus. O que foi que aconteceu com aqueles discípulos? Desceram para Jerusalém, foram se fechar numa sala com medo dos judeus. Aqueles homens tinham toda a palavra, toda. Para que eles serviram? Para nada. Fizeram foi muita vergonha, brigavam entre si. Brigavam. Um vendeu o mestre, o outro cortou a orelha de Malco, o soldado do sumo sacerdote. Faziam vergonha. Mas eles tinham toda a palavra. A palavra estava toda lá. Quando, no dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo vem em cima de quê? Da palavra que estava lá. Houve a explosão. Aqueles homens nunca mais se fecharam. A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo, porque houve a grande explosão. A palavra recebe sobre ela o Espírito, e fez deles homens totalmente diferentes no poder de Deus. Por isso Jesus tinha dito: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, porque vocês têm que receber o poder sobre a palavra. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando vem o poder, houve a explosão. Nasceram agora filhos de Deus. Quando você se rendeu a Jesus Cristo, você se rendeu. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Quando você abre a boca e você confessa Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador, não precisa mais de nada. Jesus é suficiente, único, incomparável. Seu nome é escrito no livro da vida eterna. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, diz Jesus, tem vida eterna, passou da morte para a vida, não entrará em julgamento. Você tem o seu nome, Deus lhe dá o Espírito Santo. Mas, irmã, se eu tenho Espírito Santo, então por que é que eu não oro em língua? Variedade de línguas é dom do Espírito para ministrar a você, para a sua ministração. Os dons estão todos lá, dons do Espírito, não são seus, são do Espírito. Para ele ministrar, peça. Você pode pedir os dons, peça. Qual é o problema? Se Jesus Cristo diz pedir, dá-se-vos-á. Mas aí é dom. Você tem o Espírito Santo de Deus, porque você é filho de Deus. O Espírito está em você. Você confessou Jesus,
creia que recebeu. E agora, por que a sua vida não está cheia do Espírito, como você lê na Bíblia? E João, cheio do Espírito. E Paulo, cheio do Espírito. E Estevão, cheio do Espírito. Por que não está assim? Cadê a palavra? Você está trazendo combustível para o Espírito? Se é o Espírito e a palavra que lhe geraram em Deus, você vai continuar crescendo pelo Espírito e pela palavra. Quanto tempo você tem entregado para comer essa palavra? Você tem gasto pelo menos 15 minutos do seu dia para botar essa palavra para dentro, meu irmão? Você precisa. Jesus Cristo diz: ei, não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quanto você tem posto de palavra para dentro? Quanto? Hoje, eu passei parte da manhã memorizando o capítulo 17, lá de Jeremias. Maldito o homem que confia no homem, faz do braço carnal sua própria força, se aparta do Senhor. Ele é como um arbusto solitário no deserto. E eu fui, antes de dormir, eu digo mais 10 vezes isso. De madrugada eu reviso, eu fico a semana toda remoendo, e o Espírito vai abrindo a palavra para mim. Quanto você tem posto deste combustível? Temos que abrir os olhos, temos que nos convencer. Você tem o Espírito, já lhe foi dado, mas e a palavra? Se você nasceu do Espírito e da palavra, cadê a palavra? Tira uma brasa do fogo, eu quero ver se ela continua queimando. Quanto tempo? Paulo, ele diz que lá em 2 Coríntios 3, que quando Moisés subiu o monte para estar com Deus, ele ficou muito tempo exposto à presença de Deus. E quando deu os 40 dias, ele desceu. E quando ele desceu, o povo ficou maravilhado, porque a glória de Deus incidiu de tal maneira sobre o rosto de Paulo, que o rosto de Paulo brilhava por causa da glória de Deus. Mas, com o passar dos dias, aquele brilho foi desaparecendo. Paulo de Tarso diz que Moisés botou um véu sobre o rosto, para que ninguém visse que o brilho estava passando. Ali mesmo, Paulo nos explica que esse Deus que estava aqui e Moisés estava aqui, quando nós nos rendemos a Jesus, esse Deus muda de endereço, ele vem para cá, aqui para dentro de mim. Mas daqui ele quer expressar a glória dele. Quem vai impedir a glória de Deus? Ele quer expressar, mas ele não expressa para o supermercado, nem para a praia. Ele expressa para a palavra. Quando você abre a Bíblia e você se coloca diante da Bíblia, você que já é filho de Deus, o Espírito Santo de Deus está em você, esse Espírito daqui, ele vem direto para a palavra, e a palavra volta para o Espírito,
E o Espírito vem abrindo a palavra, porque você abre a Bíblia, quem abre a palavra é o Espírito. O Espírito vem com a palavra, e o Espírito vai para a palavra, e a palavra vem para o Espírito. Quem está no meio é você. Você fica entre a palavra e o Espírito. Ali, ó. Lá no interior da Bahia, tem uma ilha chamada Itaparica, que eu gosto demais. Tem mais de 40 anos que eu não vou lá, mas eu gosto. Quando eu era jovem, tem muito tempo atrás, foi lá que eu conheci o meu namorado com quem noivei e casei. Então, por isso eu gosto daquela ilha. E eu morava, tem lá, eles fizeram um paredão assim, para que o mar não invada a rua principal. E aqui nesse paredão, eles botaram muitas pedras. E eu ficava ali, gostava de ficar com o jereré pescando siri. E é perigoso ficar ali, porque os mariscos vêm e eles ficam todos quebrados ali. Porque quando a maré vem forte, ela bate nos mariscos e quebra. Então, se você cair ali, você se fere todo. Então, o baiano, lá da ilha de Itaparica, quem é baiano aqui? Não tem, puxa vida. Pastor, essa igreja vai ficar ainda mais linda, quando tiver pelo menos um baiano. Aí o baiano de lá da ilha diz assim: no embate da maré contra os abrolhos, que são as pedras, quem entra pelo cano são os mariscos, porque eles estão entre os abrolhos e a maré. Quer dizer, quem sofre a transformação, quem sofre o quebra-quebra, é quem está no meio. Você entendeu? No embate do Espírito com a palavra, e da palavra com o Espírito, quem sofre a modificação é quem está no meio, sou eu. Eu vou sendo transfigurada. A Bíblia diz, em Romanos 8, 29, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos à imagem do seu Filho. O Espírito Santo vem, junto com a palavra, para fazer de mim uma pecadora nojenta, uma filha de Deus como Jesus. É o Espírito que Deus me dá, junto com a palavra, e a palavra com o Espírito, que vão me transfigurando aos poucos. E lá em 2 Coríntios 3,18, Paulo conclui dizendo: e todos nós, com o rosto descoberto, sem véu, como Moisés botou o véu, sem véu, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isto vem do Senhor, que é o Espírito que está dentro de mim. Eu gosto da versão amplificada. O Espírito, então, como eu vou ser transfigurada num Filho de Deus igual a Jesus, se eu não me exponho à palavra? Esta palavra de fora, o Espírito dentro, eles vão criando em mim um mover, aonde eu começo a me alimentar, e eu vou começando a detestar, pouco a pouco, de forma crescente, tudo aquilo que não é do reino do meu Pai, pouco a pouco. Por quê?
Eu já vou terminar, mas eu só quero ainda falar uma coisa, porque eu sei que vai demorar muito de eu vir aqui, e eu tenho que dizer isso. Por quê? Vocês lembram que lá no capítulo 12 de Lucas, no versículo 49, Jesus Cristo diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz: eita, Jesus, incendiário? Está escrito. Eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você pensa, fogo, fogo. Lembra que João Batista, ele diz assim: eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem um varão, de cujas sandálias, tem água aqui, não preocupa não, meu irmão, muito obrigada. Mas depois de mim vem um varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então João Batista deixa bem claro: eu vos batizo com água para arrependimento, mas Jesus vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Levando em consideração a palavra batizar, que é imergir, João imergia as pessoas ali na água do Jordão, e quando as pessoas saíam, as pessoas iam molhando todo lugar por onde elas iam passar. Eu só queria terminar de falar, aí vocês podem fazer a música, porque se tiver música enquanto eu estou pregando, eu me desconcentro, tá? Sim, João imergia as pessoas na água. Quando elas saíam dali, elas estavam molhando, iam olhando tudo. Mas Jesus, ele vem e batiza no fogo. Ele imerge você no fogo, e quando ele tira você de lá, você é o quê? Uma tocha de fogo apontando para cima. Porque em qualquer direção que você acenda o fogo, ele aponta para cima. Os antigos gregos diziam que a água é elemento da terra, porque onde você jogar ela aponta para baixo. Mas o fogo é elemento do céu, que onde você acender ele aponta para cima. Então agora Jesus veio, você se rende a ele, ele imerge você no fogo, você é uma tocha. O que vai acontecer? Olhe que coisa linda. Quem já viu um balão? Fabrica o balão e deixa na boca do balão um aro, bota ali uma bucha. Quando levanta aquele balão enorme, o balão está lá. Aquela bucha é embebida num líquido inflamável. Quando toca fogo ali, aquela bucha pega fogo. Aquele ar quente começa a entrar no balão, eles vão soltando o balão pouco a pouco, o balão começa a subir por causa do fogo. O fogo tira as coisas de baixo para cima. É por isso que o nosso planeta tem várias camadas, ecosfera, estratosfera, atmosfera e tudo, mas no centro tem uma camada de fogo, a pirosfera. Por causa dessa camada de fogo, o planeta Terra fica solto no espaço e não cai. Quando Jesus vem, batiza você no fogo, ele começa a tirar você
não da terra, mas do mundo. Do mundo, desse sistema satânico que está aí. A Bíblia diz: tudo que vem do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Você vai sendo retirado do mundo pouco a pouco. Você vai sendo retirado. Coisas que você gostava antes, você deixa de gostar. Você vai olhando o mundo com misericórdia pelo que está lá. Esse é o batismo de fogo de Jesus. Portanto, meus irmãos, uma vez que você rendeu a sua vida a Jesus Cristo, esse Jesus, ele lhe colocou do lado de fora para dentro. Você entrou no reino. Você era maldito. Você era perdido. Você era aleijado. Você vivia da esmola, com raiva dos outros, sem perdoar. Mas no dia em que esse nome Jesus fez sentido na sua vida, ele entrou no seu coração, você se rendeu, você deu um salto para dentro do reino. Agora você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você precisa da palavra de Deus, que vem para ir fazendo de você uma pessoa cheia do Espírito, e com o batismo do fogo, você vai sendo retirado das coisas do mundo. Amém? Portanto, abra os seus olhos. Tenha um momento para saber se você tem o novo nascimento. Se você já abriu sua boca, confessou Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. Se não, pode procurar o pastor. Por quê? Você precisa entrar no reino. Não é aqui nesse quadrado, não. É no reino de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.